6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e elevou-os à parte a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis, por favor, e eis que foram vistos Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Para ti uma, para Moisés uma e uma para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem de luz os envolveu, e da nuvem saiu uma voz dizendo: Este é o meu filho, o amado, que me satisfaz. Ouvi-o. Ouvindo-a, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram muito medo. Bem, isso, próximo. Aproximando-se Jesus, tocou neles e disse: Levantai-vos e não temais. Erguendo eles os olhos, a ninguém mais viram, senão só a Jesus. Enquanto desciam do monte, ordenou-lhes Jesus, dizendo: A ninguém conteis esta visão, até que o Filho do Homem se tenha levantado dos mortos. Marcos, né? Marcos 9, 2, 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e elevou-os à parte, a sós, a um alto monte, e lá transfigurado diante dele, e foi transfigurado diante deles. E seu manto tornou-se resplandecente e extremamente branco, como neve, qual nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Pronto. Não, para trás. É aqui, não é? Isso. Tem mais um lá. Tem mais um. Não, tá, isso. Não. E foram vistos Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Isso. Não, essa aí dá para ler o resto. Faça isso. Pulou. Porque comeu os 6 lá embaixo. Volta Dá um aí e dá um S. S. Dá um S. Comeu uma frase. No final, Aí, ó, deixa assim, gente. Então Pedro disse a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Bem baixo. Ficou fora da. 6 agora. Passamos. Só pior. Deixa. Diminui a letra. Bem, então próximo. 6. Não pega mais esse negócio aí, não. Porque não sabia o que havia que dizer, pois tinham ficado aterrorizados. É a apresentação. E surgiu uma nuvem envolvendo-os, e da nuvem veio uma voz: Este é meu filho, o amado, ouvi-o. E eles, olhando de repente em redor, não viram mais ninguém, senão só Jesus com eles. Enquanto desciam do monte, ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, senão quando o Filho do Homem se tivesse levantado dentre os mortos. Lucas, né? Lucas 9, versículos 2 e 36. E aconteceu que cerca de 8 dias depois desses ensinos, tendo tomado consigo Pedro, João e Tiago, subiu para orar. E aconteceu que na oração a forma de seu rosto ficou diferente, e as roupas deles brancas e relampejantes. E eis que 2 homens conversavam com ele, os quais eram Moisés e Elias. Que apareceram em substância e discutiam sobre sua saída, que eles estavam para realizar-se em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam oprimidos de sono, mas conservando-se despertos, viram sua substância e os 2 homens ao lado dele. Ao afastarem-se estes de Jesus,
Disse-lhe Pedro: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Enquanto assim falava, surgiu uma nuvem que os envolvia, e aterrorizaram-se enquanto entraram na nuvem. E da nuvem saiu uma voz dizendo: Este é meu filho, o amado, ouvi-o. Tendo cessado a voz, foi achado Jesus só. Eles se calaram e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que haviam visto. Vamos, eu tenho uma proposta. A gente lê o Evangelho de Mateus, que é mais amplo, pela segunda vez, eu acho que é o suficiente para a gente ler. Vamos voltar e a gente começa lá em Mateus, isso. Mateus é mais completo, é mais amplo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e elevou-os à parte a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que foram vistos Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, para ti uma, para Moisés uma e uma para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem de luz os envolveu, e da nuvem saiu uma voz dizendo: Este é meu filho, o amado, que me satisfaz. Ouvi-o. Ouvindo-a, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram muito medo. Aproximando-se Jesus, tocou neles e disse: Levantai-vos e não temais. Erguendo eles os olhos, a ninguém mais viram, senão só Jesus. Enquanto desciam do monte, ordenou-lhes Jesus, dizendo: A ninguém conteis esta visão, até que o Filho do Homem se tenha levantado dos mortos. Já dá para a gente continuar sem? Porque as outras é quase iguais. São muito parecidas. Não é pouca divergência, né? Não muda muito. É verdade, é isso mesmo. Então vamos lá. Isso, antes de eu começar a análise, eu quero contar uma questão particular minha. O que me fascina por esse evangelho é que em 1995 meu pai, com quem fui criado, só eu sou filho único, eu fiquei sem mãe por 2 anos, antes de 3 anos, e meu pai faleceu em 95. Eu tinha uma afinidade muito grande por ele, a gente tinha uma proximidade muito grande. Ele faleceu em 28 de setembro e eu fiquei meio que desiludido, mas precisava tocar a vida e tal, e foi por volta de novembro, isso há uns 2 meses depois do falecimento dele. Eu estava acordado, eu acordo sempre muito cedo, por volta de 4, 5 horas da manhã, todo dia eu acordo mesmo. Não, senhor. É verdade, eu acordo mesmo. E estava acordado, de repente o quarto tinha uma parede assim na frente, lá dos pés, uma janela do lado direito, eu estava deitado assim em frente, e para cá era a saída para a sala, um corredor que se dava na sala. Eu estava acordado, de repente chegou alguém e falou comigo: seu pai vai fazer um contato com a terra, o dia que fizer 6 meses que ele partiu, e ele vai usar uma torre cuja base está fincada na Turquia. Eu fiquei com aquele negócio, gente, que coisa louca. O que é isso? Que tem mais sem sentido? Torre com base na Turquia? Aí todo mundo acordou, a gente não acordava muito tarde, todo mundo, fomos tomar café da manhã. Eu avisei a todo mundo, falei: aconteceu isso aí, uma voz aí me falou ao ouvido, que meu pai ia fazer um contato com a terra, o dia que fizer 6 meses que partiu, e que ele ia usar uma torre e tal. Contei uns mínimos detalhes para todo mundo. Para minha falecida esposa, para a secretária que trabalhava, para a Thaís e para o Bruno. E a vida nos envolve de maneira tal que a gente esquece. Vou eu lembrar mais disso? Não. Aí veio o fim do ano, a viagem, todo ano a gente normalmente viajava, a família viajava, os meninos ainda eram jovens, 95, né? Aí, não é que um dia eu estou acordado, 5 horas da manhã, já estava começando a ficar claro, mas a cortina, né?
blackout, né? Deixava o quarto escuro, né? Quando de repente a parede da frente ficou totalmente iluminada. Totalmente iluminada. E no meio daquela luz veio a figura do meu pai. Mais jovem, bonito, bem mais restabelecido, porque faleceu com 78 anos, já estava como se tivesse 50, restabelecido, parou na minha frente e ficou sorrindo ali por uns 2 minutos. Sorrindo, e eu curtindo aquele momento, né? E em êxtase de alegria e tudo mais. Aí levantei, fui tomar o café da manhã, fui falar para todo mundo novamente, também, as mesmas rotinas de sempre, o que havia acontecido. E então, fomos fazer as contas, exatamente 6 meses que havia sido avisado antes. Tinha 6 meses. Aí então nós vamos trabalhar essas questões. Eu vou perguntar a vocês no final, foi transfiguração, foi que aspecto que aconteceu? Nós vamos entender isso que aconteceu comigo, que eu vivenciei. Então o dicionário fala o que é transfiguração, não é? O dicionário, transfigurar é fazer mudar, ou mudar de figura, feição, caráter, fazer passar de um estado ou condição para outro, converter-se ou transformar-se. Então, essa aqui é testemunho que aconteceu. E Kardec, em a Gênese, fala muito bem que a transfiguração é um fato muito comum, que acontece no dia a dia, em virtude da irradiação fluídica que pode modificar a aparência do indivíduo. Então, Kardec, diz que isso não tem muito mistério, não. É um negócio comum. Pode passar aí. Eu queria agora que nós vamos chegar naquilo que eu quero ver com vocês, que a gente vai entender o que aconteceu. Não é? Aparições. Como é que acontece? O que é aparições? Quais são as questões de aparições mais que nós conhecemos aqui no dia a dia? Aparição de Fátima, não é, Lázaro? A Fátima, né? A aparição de Maria aos pastorinhos em Fátima, né? Isso lá gerou um santuário que o mundo inteiro venera e visita, não é? Em Portugal, né? Aparições diversas pelo mundo. Lá parece que na Europa, no leste europeu também tem lá. Tem na França, não é? Lourdes, não é? São aparições, não é? O que é transfiguração? Geralmente são perceptíveis, acontece quando a transfiguração, quando são perceptíveis aos olhos do corpo. O que se fala, o que se reconhece como a materialização, não é? Que é uma transformação na aparência, não é? Jesus transfigurou, ele transformou a aparência, os olhos, o corpo brilhou, o rosto brilhou, não é, Vanessa? Ele resplandeceu, o rosto ficou como o sol. Isso tem significação. Quando fala que o rosto ficou como o sol, não é por acaso. Eu vou falar por quê. E, finalmente, a materialização que eu utilizei no curso político dos médios. Materialização, isso para nós não é novidade aqui. A gente sabe que existe isso, né? Essa materialização que é utilizada com o ectoplasma dos médios que fornecem material para a materialização. Não é isso? Mas, então, tem essas questões são diferentes. Aparições, a transfiguração e a materialização. A transfiguração geralmente é vista por todos, com os olhos do corpo. Existe uma diferença entre olhos do corpo e olhos da alma. Acontece muito isso. Muitas vezes você vê com os olhos fechados. Os olhos absolutamente fechados e fica desesperado vendo situações. Que é difícil retomar, não é? E a materialização, como disse, utiliza, portanto, dos fluidos do ectoplasma para materializar. Não é isso? Então, o que aconteceu comigo? Eu não posso dizer porque eu não sei se os outros viriam, né?
Porque eu vi sozinho, mas estava todo mundo dormindo, né? Eu acho que só eu vi. Foi uma aparição. Não é? Para você apareceu. São, como diz, o que explicou ali na lição anterior, o pai tinha, são bônus que a pessoa adquire do lado de lá, tem esse poder de voltar para nós. Muito bem lembrado, realmente são bônus horas, né? São bônus, exato, são bônus que bônus horas que ele tinha de crédito, né? Que lhe permitiu ter acesso a mim, né? Exatamente. Pela relação que ele tinha comigo, né? No outro caso ali, no segundo caso de Jesus, a transfiguração e materialização, porque os apóstolos viram ele lá. Pô, eles estavam... mas os apóstolos viram Jesus como Jesus. Mas Moisés e Elias também, como o corpo parecendo. Eles viram agora. Eles viram Moisés e Elias também. Agora, só que Moisés e Elias viram com o corpo, e Jesus viu transfigurado. Isso. Por isso que é transfiguração, né? Exatamente. Sou mais curiosa do que André naquela época. Sim. Então, e o que tem a ver a torre? Pois é, o que tem a ver a torre? Teve nada? O que vocês acham? Me ajuda aí. O que tem a torre fincada na Turquia? Eu também não sei, Patrícia. Eu não sei. Realmente é uma curiosidade. E a torre cuja base está fincada na Turquia? Não teve correlação. Eu não sei se com a vida passada dele. Sabe o que eu penso? Eu acho que essa torre tem a ver com a vida passada dele. Que eu já sabia que ele tinha um pé fincado lá na região da Grécia. Grécia, Turquia está próxima. Então, sabe, Patrícia, te respondendo, eu acho que a questão está relacionada com a vida passada dele. Da região da Grécia e da Turquia. Não é possível? Pode ser. Não é? Isso. Então vamos lá. Então nós falamos das três situações, né? Materialização, aparição e transfiguração, tá certo? Então, pode, eu vou ler para você. Pode a imagem real do corpo se apagar um pouco ou completamente sob a camada fluídica e assumir outra aparência. Ou então, vistos através da camada fluídica modificada, os traços fluídicos podem se tomar outra expressão. Bom, é o caso de Jesus, não é? Que Jesus tomou uma característica diferente, ele resplandeceu. Não é isso, Patrícia? Ele resplandeceu. Pode possuir, tem até um exemplo do estudo que eu encontrei na literatura, que ele fala assim, que ele pode possuir um semblante feio, a entidade, e tornar-se belo, radioso e iluminado. Ou pode possuir, às vezes, um semblante belo e nos aparecer horrível, horrendo, dependendo da condição de elevação da entidade. Gente, novidade para nós isso, Vanessa? Nenhuma. Não é? Nós, na nossa sessão de acolhimento amor, não é, Vanessa? A gente sabe muito bem, gente, que muitos vêm dizendo, às vezes, até é ruim falar, por recordar uma situação tão terrível, mas vêm com figuras animalescas, às vezes. Porque a situação é tão tensa, é tão deprimente, que a entidade não consegue, demora a retomar, precisa de ajuda. Ela vai tomando. E chega um ponto que vira ovoidização. E para nós aqui não é novidade nenhuma se comprar isso, não é verdade? Ovoidização, o que é a ovoidização? A pessoa perde o prazer de viver e vai se encolhendo, vai se regredindo, a palavra é essa, vai se regredindo. Como é aquela obra do Ícaro Redimido, né? Que nós conhecemos. Perde a forma. Perde a forma, vai reduzindo, vai reduzindo. Ovoidização, vira um mundo, vira um nada quase. Que é difícil restaurar, não é? Isso. Bom, o fenômeno ocorreu, achei muito importante trazer essa discussão para vocês. Ocorreu no Monte Tabor ou no Monte Hermon. A literatura, o próprio Evangelho não traz isso com tanta clareza. Qual dos montes a situação ocorreu? Eu
Fiz questão de... O Anderson está aí, não saiu? Queria trazê-lo à discussão aqui. O Monte Hermon, viu, Anderson? O Monte Hermon é sagrado para os judeus, não é, Anderson? Porque o Monte Hermon é aquele monte que está contido no conjunto do Monte Sião, que tem o Salmo 133, que é sagrado para os judeus. Então, tem possibilidade da transfiguração ter ocorrido no Monte Sião, no Monte Hermon, no conjunto de montanhas que é o Monte Hermon. Quais são os aspectos favoráveis para o Monte Hermon? O ser um monte sagrado dos judeus, o Monte Hermon e o Monte Sião. Porque neste monte tem o Salmo próprio que traz a lição desse monte. Salmo 133. Como é bom e agradável estarem juntos os irmãos. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e corre pela barba. Como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então é sagrado para os judeus o Monte Hermon. É sagrado para os judeus. E esse Monte Hermon, dele nasce as geleiras derretendo, nasce o Rio Jordão, que é um rio sagrado para os judeus. No Rio Jordão, Jesus foi batizado. No Rio Jordão aconteceu o primeiro episódio, na hora do batismo, e veio a primeira manifestação: esse é meu filho muito amado, em quem coloco todo o meu afeto. Uma manifestação espiritual de primeiríssima grandeza. Por que poderia ser no Monte Sião? O Monte Sião tem... A maior parte dos pesquisadores acha que é o Monte Sião, que é o Monte Tabor. Por quê? Porque o Tabor tem 562 metros de altitude. O Sião tem 2.800 metros. O Hermon tem 2.800 metros coberto de neve, como eu estou trazendo ali, nós estamos trazendo ali o exemplo. E a neve derrete, né, Anderson? Como o orvalho do Hermon, né? Que irriga todas as terras da Baixa Palestina e gera fertilidade, vida, fartura e abundância. Fartura e abundância. Então, mas o Tabor, com um dos 562 metros, é provável que seria mais fácil ser no Tabor. O Tabor fica a 100 quilômetros, mais ou menos, da última notícia de Jesus ter manifestado. Jesus havia, antes de partir para o monte, ele estava em Cesareia de Filipe, a 100 quilômetros. E naquela época não tinha gasolina também. Farcia a caminhada a pé. Não ele. Hein? Ele. Não, naquela época ele levitava ainda não. Não tinha ainda o poder da levitação. Ele andava também, viu? Então assim, a 100 quilômetros. 6 dias, não é? É provável então que tenha sido no Monte Tabor. Eu estou trazendo essa história para a gente discutir, porque é importante a gente saber qual monte que realizou, não é? A doutrina deixa isso meio que em suspense, não tem uma definição exata. O que é a favor do Hermon? O monte ser sagrado. O que é a favor de ter sido ocorrido o episódio todo no Monte Tabor? É o fato de ser um monte mais viável, 562 metros. Mais próximo, não é? Então a maioria dos doutrinadores entende que é Hermon, é Sion, Tabor, é Monte Tabor, ok? Vamos para o próximo slide. Muito bem, Thaís ajudou. O que é subir no monte? Subir no monte é um simples. Subir no monte não quer dizer necessariamente que nós caminhamos. Que nós, como nós fizemos uma vez aqui, subimos lá no Pico da Bandeira, que é uma bandeira da Ordem dos Advogados do Brasil, 5 horas da manhã para ver o sol nascer lá no alto, vindo até a cidade de Vitória. Mas sem subir, não precisa ser subir. Muitas vezes pode ser elevar. Isso favorece o irmão, então. Favorece o irmão, não é? Pode ser subir, não tem corrido.
Não precisa subir monte nenhum. Na verdade, o subir é elevar. Nós não falamos aqui no nosso estudo, nas nossas aberturas, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus? Não é isso, Lázaro? Porque Jesus ele pregou isso aí nessa passagem, elevar em monte, subir, elevar, como na outra parábola do bom samaritano, ele fala, descia. Quer dizer que ele estava descendo, nós estávamos descendo de posição espiritual. De vibração. A vítima estava descendo de vibração. De vibração. Por isso ele foi atacado pelos ladrões. E aí elevar-se, por isso ele elevou. Elevou-se. Elevou é aproximar. Ele levou os apóstolos até Moisés e Elias. Exatamente. Elevou-se, elevar, ele usava muito essas palavras figuradas, elevar-se, você subir a sua mente, você subir, porque esse negócio de tambor, irmão, depende da fé que você tem. Não importa onde foi, depende daquilo que você tem. Exato. No interior de cada um. O que aconteceu na realidade. Isso mesmo. Então é isso. Então assim, elevar. Então subir pode ser que não subiram nem no irmão e nem no tambor. Isso. Mas é elevação espiritual. Vamos embora. 6 dias. O que é 6 dias? Não é? É curioso, né? Mas ali não tem palavras assim perdidas. 6 dias é que fala que foi o período que ele deslocou da última atividade para chegar lá no monte e tal. Mas 6 é um número que representa virtudes ligadas ao equilíbrio, à união e à harmonia. Para os chineses, 6 representa o céu e o poder. Não é? E 6 também, se voltarmos uma reflexão, 6 dias foi construído o universo. E no 7º o Criador descansou. 6 dias também. A gente vê que está tudo mais ou menos amarrado. Eu não tinha domingo naquela época. Não é? 6 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado. Descansou no 7º dia. Não é? Então essa é a reflexão que eu trago para vocês sobre a questão dos 6 dias. Por que Pedro, Tiago e João? Porque, como é que é? Os mais próximos dele. Próximos. Também a doutrina, os estudiosos falam que talvez tenha sido porque eles tinham uma capacidade mediúnica maior. Uma capacidade mediúnica maior para fornecer os elementos necessários para a realização daquela grandiosa... E você voltou lá atrás, o porquê que foram eles. Não é? Aquela transformação do elemento que eles têm. Porque eles tinham uma capacidade grande de fornecer elementos para a construção daquele momento da sessão mediúnica. Aí agora, não é? Agora isso, exatamente. Paulo chamou de coluna da comunidade. Pastorino faz uma reflexão, ele fala o seguinte, Pedro representa a emoção, todos nós sabemos, né? Pedro era aquele afoito, né? Senhor, né? Vamos fazer isso agora, né? Quando a rede está na pescaria, ele falou, mas não é possível, não tem nada, não tem peixe nenhum, ele falou, não pode ajudar ele. O Pedro era o primeiro, era o afoito, né? Pedro era aquele que, a emoção pura, né? Eu sou muito assim, sabe, gente? Eu sou muito mais emoção que a razão. Então, assim, Tiago representa o intelecto e João, o nome, significa o dom de Deus, graça divina. O conjunto forma-se harmonia, né? Imagina vocês que bacana, a emoção equilibrando-se com o intelecto, formando-se a inteligência divina. De forma que os três representavam muito, né? Na simbologia, muito importante, não é? Vamos lá? Qual dos Tiago? Vocês sabiam que tem 2 Tiago, né? Discípulo, não é isso? Tem o Tiago maior e o Tiago menor, né? Qual o Tiago vocês acham que estava lá? Era o maior. Era o maior, o irmão de Jesus. Tiago maior, o irmão de Jesus. Agora nós vamos à transfiguração de Jesus, propriamente dita. Nós estamos trazendo uma imagem para que vocês possam verificar o que né, eu encontrei, nós nos encontramos isso, para trazer essa lembrança, o que efetivamente aconteceu naquela noite maravilhosa.
Então ali, Jesus transfigurado, todo iluminado, cujo rosto brilhava como o sol, e Moisés e Elias do lado. O que quer dizer resplandeceu como o sol? Estudiosos falam que a principal questão colocada é que o sol tem luz própria. Por que não é como a estrela brilhante? Porque a estrela não tem luz própria. Por que não é como a lua? Porque a lua também não tem luz própria. Então, como o sol tem luz própria. E Jesus tinha e tem luz própria. Tem relevância. Dá para raciocinar nesse sentido. Né? A luz própria de Jesus é forte. É sol, não é? É geradora, não é? Moisés e Elias. Importante demais nós entendermos isso. Moisés foi o principal legislador dos judeus. Foi o criador das leis. Ele não criou, mas ele intermediou. Ele recebeu, segundo dizem, do próprio Jesus. Javé, Jesus, que trouxe para Moisés no monte, se elevava para receber as leis. Então Moisés é o grande legislador dos judeus. E até hoje para eles. Não mudou. Os judeus não reconhecem Jesus nem como profeta. Olha lá, alguns como profeta. Não reconhecem ainda Jesus. Eles estão aguardando ainda a volta do Messias. Então, Moisés é essa autoridade que recebeu de Javé, o próprio Jesus, toda a instrução, toda a legislação que dá respaldo para a vida dos judeus até hoje. E Elias e Moisés, que viveu por volta de 1.300 a 1.500 anos antes do tempo de Jesus. E Elias viveu há 900 anos antes de Jesus. Elias, cabe dizer a vocês, importantes aspectos da vida de Elias. Profeta extraordinário, teve aquela questão da viúva, né? Mas eu vou entrar aqui numa questão de Elias, que é a questão do desafio de Elias, que está no texto do Velho Testamento. Surgiu na época, entre os israelenses, um rei que tinha uma rainha vaidosa chamada Jezabel. E essa rainha instigava o rei. Mulher não é perigoso, hein? Mulher quando ajuda, mas quando instiga assim é perigoso. O rei então. A Assembleia hoje é bem criminada, tem mais mulher. Tá vendo? Aqui hoje tem mais, tá vendo? Somos pouquinhos aqui, olha, são 4 aqui, olha só, 5, 6. Como sempre. Bom, então a rainha Jezabel era uma rainha muito astuta, poderosa e vaidosa. E ela começou a questionar o Deus dos judeus, o Deus de Israel, e dizendo ao povo que o Deus que realmente era vivo, capaz de fazer transformações no povo e realizar obras, era Deus de Baal. E na época o profeta mais importante do Deus único, que representava efetivamente o povo judeu, que continuava com as tradições de Moisés, era Elias. Elias era o principal representante dos judeus naquela época. Então criou-se uma polêmica entre o rei Acabe e o profeta Elias, que era o principal representante de Moisés, principal representante dos judeus, principal representante do Deus único. Aí o rei mandou chamar Elias, falou com Elias que ele tinha que parar com aquilo. E o Deus que realmente era vivo era o Deus de Acabe, o Deus de Acabe, o Deus de
que Acabe venerava, deus de Baal, estava esquecendo, nossa, que era o deus de Baal, que esse aqui era o Deus vivo. E o rei então lançou um desafio para Elias: vou levar então para o alto do monte. Eu vou contar antes uma história. O Acabe gostava tanto dos discípulos de Baal, dos sacerdotes de Baal, que ele preparava à noite um belo banquete em homenagem aos sacerdotes de Baal. E para mostrar que Baal era Deus vivo, no outro dia não tinha nada. Tinha os discípulos de Baal, os sacerdotes de Baal, em espírito havia comido tudo. Então o rei cada dia acreditava mais naquilo. O Elias falou: não, vamos fazer então, você vai me dar duas condições, vou fazer para mim duas condições. A primeira, eu vou ordenar que o senhor semeie um pó no chão, lá. Vai fazer o jantar, colocar a mesa, fazer tudo, e vai colocar um pó no chão, de maneira que se vier alguém que não for espírito, se for alguém em condições físicas, vai ficar o rastro. O rei falou: não tem problema nenhum. Os nossos Deus de Baal não é Deus, come, mas não é Deus de matéria. Fizeram isso lá. No outro dia estavam lá os rastros lá no chão, porque os discípulos de Baal eram os sacerdotes que vinham e rejeitavam a refeição do rei. E ele falou: vamos fazer outro desafio. Nós vamos para o alto do monte e vamos armar duas fogueiras. Uma será acesa pelo seu Deus à distância, e a outra será acesa pelo Deus de Baal à distância. Aquele cuja a fogueira não for acesa, os discípulos serão, se for os meus, os discípulos serão cortados ao pescoço com a espada. Se for o seu Deus que não acender, você será morto com a espada, cortando a cabeça. E esse desafio foi lançado e o que vocês acham que aconteceu? A fogueira de Elias acendeu, gente. Acendeu. Ô, Patrícia. Olá, você achou que ia acender também, não? Eu achei que todo mundo ia morrer. Eu achei que não ia acontecer nada. A fogueira acendeu. A fogueira acendeu. E Elias mandou cortar a cabeça dos 450 sacerdotes de Baal. Todos tiveram a cabeça cortada. Era isso que eu queria ouvir. Eu saber se teve depois que João. Pronto. Kármico. Eu não sabia essa daí. Kármico, questão kármica. Então, assim. Então, cortou-se a cabeça dos 450 discípulos de Baal. Por que você colocou ali João Batista e Elias? João Batista e Elias, porque João Batista é a reencarnação de Elias. Porque o próprio Jesus, por que ele teve a cabeça cortada? Pela rainha, por ordem da rainha, a pedido de Herodes, que o rei mandou cortar a cabeça de João Batista, ele entregar na bandeja para a princesa, porque o rei, a princesa teve aquela história, né? A princesa falou: pai, eu queria que o senhor vou fazer um pedido e tal. Não, o pedido que você fizer eu atendo. Palavra de rei não volta atrás. Era filha da mulher dele. Era filha da mulher dele. E Elias criticava o relacionamento do João Batista criticava veementemente, porque o rei Herodes estava, era marido da esposa do irmão que havia falecido. Então, eles ficaram com raiva de João Batista. E a filha a enteada do rei pediu a cabeça de João Batista. O rei não teve contragosto, mas teve que entregar. E isso tem conexão com a história de Elias? Tem, porque Elias mandou cortar a cabeça dos discípulos de Baal. Entendeu, Lázaro? A lei de karma é essa daí. A lei do karma, plantou, colheu, né? Tá certo? Então é isso. Então é isso. João Batista ficou claro e tal. Então estava. Esse fato aconteceu 40 dias antes da crucificação, né? Vamos passar. Então, gente, esse fenômeno
é uma verdadeira sessão, legítima sessão espírita, realizada por Jesus em plena natureza, em pleno deserto, em pleno alto do monte, formulados pelo próprio Moisés, confirmando as proibições. Tem uma coisa interessante, olha só, vou ler para você. Trata-se de uma verdadeira sessão espírita realizada por Jesus em plena natureza, a céu aberto, confirmando que as proibições formuladas pelo próprio Moisés, ali presente, não se referiam a esse tipo de sessão, mas apenas consultar os espíritos dos mortos nas distorções feitas naquela época anterior, lá na época de Moisés, há 1400 anos. Isso está em Deuteronômio 18:11. Os estudiosos falam que os espiritualistas ou os espíritas consultam espíritos, fazem contatos com espíritos, e a Bíblia proíbe. Equívoco, não é assim. A proibição de Moisés, em Deuteronômio 18:11, era no sentido de que não se devia fazer isso a qualquer maneira. Porque lá em Israel, fazendo um parentado, o meu tempo já não está ficando muito grande mais. Então, assim, tinha proibições, o governo israelense autorizava as pitonisas. As pitonisas podiam fazer adivinhações, mas desde que não fizessem interesse próprio. Por exemplo, minha vaca vai produzir bezerro macho. Isso não podia. As questões tinham que ser 80% relativas às questões espirituais. Os judeus acreditavam em encarnação. Então, essa proibição era de outro aspecto. Era em outra situação. Hoje também é proibido. Eu não acredito que nenhum espiritualista faz a invocação de falecidos e mortos sozinho. Ninguém faz isso. O que se faz é em um local próprio, preparado, com segurança física e espiritual. As questões que aconteciam, que Moisés eram outras, não é? Podem ir embora. E não é invocação de espírito. Porque a gente não invoca um espírito, tem uma espiritualidade. E também não fazem isso, não. Você continua não podendo chamar. Continua não podendo. Específico. Mas faz, né? Existe. Mas é uma distorção, né, Vanessa? Só que É distorção. corre um risco aí De ter problema demais, né, Vanessa? De receber coisas de baixíssima vibração. Fazer faz de tudo, né? Não é? Eu sei, mas o que é lícito, o que é correto, não é fazer isso, né, Vanessa? na verdade. Não é isso, né? Porque a Igreja Católica proíbe mediunidade, diz que não tem. Mas se Moisés proibiu, é porque existe. Se Moisés proibiu, é porque existir. E como é que ele ia proibir uma coisa? Não existia. Moisés proibiu. É proibido. Proibido o quê? É mediunidade. Não existe. Eu não ia proibir uma Essa coisa. questão das igrejas, você veja bem, nos evangélicos, eles trabalham com os pentecostais, com as manifestações. Na divisão católica, trabalha com os carismáticos. Que, considerando isso aqui, é tudo a mesma coisa. Não é? É a mesma coisa. Muda a nomenclatura. Só muda o nome, né, Vanessa? Só muda o endereço, como diz a gente. Então tá, manifestação de Pedro. Farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Tendas eram considerados tabernáculos. Para aqueles que são 2 linhas de pensamento, gente. 2 linhas de pensamento dos estudiosos. Para aqueles que entendem que foi materialização no plano físico, e a tenda mencionada por Pedro se referia às barracas utilizadas na realização de culto a Javé, naquela época de Moisés. Então, o pessoal se deslocava, e às vezes fora dos locais, montava uma tenda e se fazia o culto. Essa tenda tinha essa significação, para se entendermos que Pedro estava falando de um fenômeno físico. Se for o outro entendimento, para aqueles que entendem que foi aparição, sem materialização, que aconteceu, que nós discutimos no início, sem materialização, o fato ocorreu no plano espiritual. Nesse caso, então a tenda mencionada por Pedro seria o corpo físico. Alguns estudiosos entendem que o nosso corpo é uma tenda para receber a mensagem divina.
para receber a centelha divina. É um templo, né? É um templo, não é? Exatamente. Para que proceda, então, para a materialização de Moisés em alguns. Então nós temos até um desenho de uma tenda, né? Que ele desesperou, né? Vamos fazer aqui uma tenda e tal, né? Uma para Moisés e outra para Elias. Então, e a nuvem? Nuvem de luz. Não é? Então, a nuvem é sinal de amparo, sustentação do alto. A transfiguração de Jesus foi com conexão e com amparo. Como a gente faz. Jesus chamou 3 pessoas capazes de dar sustentação para aquele momento tão sublime. Com sustentação, com amparo, com vigilância, com cautela. Não é? Então, assim, então com amparo da espiritualidade, não é? Com amparo de forças divinas, não é? O aparecimento da nuvem coincide com o desaparecimento dos 2 espíritos que entraram na nuvem e foram envolvidos por ela. E a energia, a materialização se desfaz. A voz, este é meu filho amado, ouviu. Reafirma a revelação de Jesus o Cristo, o Filho de Deus, em um momento importante da trajetória do Mestre. Um momento de divisão, um momento que estava para acontecer há 40 dias em Jerusalém, um fato extremamente relevante para a humanidade. Para a humanidade, que era a crucificação e a ascensão de Jesus. Não é? E o cumprimento daquela missão. E o cumprimento do PV, que a gente fala tanto aqui, não é? O que é o PV, Lázaro? O plano de vida de Jesus, né? O plano de missão. Não é isso? Mas só um minuto, por isso que ele pede a Pedro, não fale com ninguém. Isso. Pedro, naquele primeiro coisa, a tenda que ele falava era uma tenda mesmo, porque ele pediu, não pode, porque o povo não ia acreditar. Exato, você me antecipou, mas eu vou falar que eu estou trazendo isso aqui. Jesus ordenou que não contasse a ninguém. Você fica me antecipando, Lázaro. Eu te contei. Eu tinha te contado isso, né, Lázaro? Aí ele ordenou, não contasse a ninguém até que tivesse levantado dos mortos. Sabe por que ele não podia contar a ninguém? Porque você passa aqui conosco, muitas vezes, não podemos falar não. Porque as pessoas não vão compreender isso. Não podemos falar não. Você concorda? Muita coisa que acontece que você tem que falar. Vai ser, não é, Rose? Vai ser uma confusão. Então ele falou, não fale isso com ninguém. Por quê? Porque o pessoal, que é a comunidade, os judeus, ou gentios da época, não estavam preparados. Iria perturbar aquela caminhada, aqueles acontecimentos que estavam por vir. Então ele pediu, por favor, não fale a ninguém. E como disse ali, até nós escrevemos que atrapalhar a trajetória, porque ele ia gerar um escândalo. Isso é assim até hoje, né, gente? Como eu acabei de dizer, né? Nós não podemos falar tudo o que acontece. Muita coisa a gente tem que guardar no nosso coração, não é assim, Simone? Não é assim? Se a gente falar para todo mundo, a mensagem que você recebeu, você pode falar? Não pode. A mensagem é sua, do seu coração. Não é? E a reflexão que a gente vai deixar para vocês, que nosso tempo está acabando. A mensagem de que a morte não existe. Essa é uma das principais mensagens que esse texto deixa. Porque se Moisés tinha 1500 anos, estava ali, aos olhos visto, então a morte não existe. Não é? Porque naquela época era difícil a compreensão, gente. Até hoje é difícil. Eu mesmo tenho dificuldade de compreender. Será que é assim mesmo? Não é? Toma na cabeça dura. Eu fico em dificuldade de entender e de aceitar certas situações. Eu estou aqui estudando todo dia. Esse texto aí eu estudei 3, 4, 5 dias direto, quase. Aproveitando essa semana de break aí, de falta de gasolina, né? Estava tudo meio parado e a gente estudando isso, porque é enriquecedor, é bacana demais. Então não dá para falar para todo mundo, é muito difícil. É a demonstração de que a comunicação entre os planos da vida, a comunicação de que os planos da vida é possível com amparo de luz e feita com conexão espiritual, em um ambiente adequado. Em ambiente adequado, sim, pode.
Foi isso que Jesus falou, a mensagem é essa. Se for feito nessa condição que eu estou fazendo, eu posso fazer e você pode fazer. Porque tudo que Jesus fez, Ele nos autoriza a fazer.